Vamos começar mais um episódio BWcast, o podcast das mulheres empoderadas, das mulheres que praticam sororidade, o podcast do grupo BeWoman. Hoje eu estou aqui com a Bru, a famosa Bru da Terra. Tem seu perfil lá no Instagram, a Bru da Terra. Ela que trabalha com constelação sistêmica. A Bru, seja muito bem-vinda. O teu nome é Bruna, na verdade, Bruna. né? Mas chama Abru. Abru. Tem alguma relação sistêmica, alguma coisa aí mística aí já ou não? O A é de Ávila, que é o sobrenome do meu pai. E o C em Sitiva é de S, que é o nome da minha mãe. Viu? Então, eu sabia que tinha. Pai Não era e só. mãe. Eles não legal. sabem disso, mas eu sei. É tu que sabe de tudo. Então, conta pra gente aí. Um prazer te receber aqui. Obrigada, Seja meu. muito bem-vinda. Obrigada. Ela aceita os desafios que eu imponho para ela, porque eu não convido, eu convoco. E ela vem, né? Tem que me desafiar a fazer exercício também. Deixa comigo que agora tu vai ver. Mas assim, ó, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Conta meu. pra gente aí da tua trajetória, da tua transformação, da tua formação. Te apresenta aí pra gente te conhecer um pouco melhor. Então, eu sou a Bru, tenho 2 filhos. O mais velho é especial. E Que idade tem teus filhos? tem 5 e o outro é 19. Diferença de 3 a 4 anos, porque é pertinho, assim. Foi em dezembro e fevereiro. Daí, quando um faz o outro faz em seguida. E eu comecei nesse caminho do autoconhecimento. Logo que veio a pandemia, que ele regrediu o comportamento dele, o outro era muito pequenininho ainda. E eu comecei com crise de pânico. Já tinha tido lá na adolescência crise de pânico. Tomei medicações fortíssimas lá na minha adolescência. E quando veio a pandemia, eu não ia voltar de novo para esse lugar. Então, eu comecei a fazer cursos para me ajudar e para ajudar ele. Tu trabalhava em alguma outra área? Sim, eu era CLT. Trabalhava numa escola. E na época parou, né? A gente foi para casa, ficou em casa, parou tudo. E ele regrediu. E aí eu comecei a fazer formações para ajudar ele. Comecei a fazer o reiki. Comecei a fazer aromaterapia com os óleos essenciais. Para me ajudar e para ajudar ele. E nesse meio tempo, eu sempre fui muito intuitiva, né? Muito sensitiva. Eu sonhei com os acessórios, que é o que eu faço hoje. Também. A Bru empreende vendendo acessórios maravilhosos. Hoje não tô com nada. Esse, mas mostra aí. Lindos. Pedras E acessórios. Lindos demais os acessórios, demais. E de boa qualidade. Sim. E no início eu sonhei que era para fazer os japamalas, que é um cordão de contas com pedras, para fazer mantras. Como ninguém conhecia muito, eu inseri os acessórios. E aí, na época, eu não consegui mais conciliar CLT com 2 pequenos, né? Pedi demissão, fiz a transição só para os acessórios. E foi quando eu me inseri nas feiras. Eu faço feiras todo final de semana para divulgar o meu trabalho de acessórios e consteladora também. Acabo captando pessoas para constelação na própria feira. E trouxe até uma cola aqui para não me perder. São muitas São coisas. tantas coisas, né? Não, as minhas convidadas, elas sempre elas são multi. Sim. A Mari acabou de sair daqui, ela é advogada, ela tem pós-graduação em Direito, ela é técnica em Química, ela trabalha com consultoria de imagem, vocês são demais. Eu tinha que vir até arrumada depois dela, né? Senão... Daí, né, Bru, só fazendo um parênteses aqui que eu falei que ia comentar e acabei não comentando no episódio da Mari, sobre a frase, né, proferida aí, que Deus me livre, mulher CEO. Sim. Gente, o que a gente faz, homem nenhum faz, os homens que me desculpem, mas é verdade. A gente faz 1001 coisas ao mesmo tempo, né? Somos autodidatas. Exatamente. E isso é sistêmico também. Olha aí, tudo tem uma explicação. Como eu digo, tá tudo certo. A maioria de nós mulheres aprendemos a ser assim lá na infância. Para nos proteger, para nos esconder. E nisso a gente vai criando várias coisas. O que é constelação sistêmica? Constelação sistêmica
É uma técnica que vai na causa raiz. Vai lá na feridinha, vai lá no buraquinho. Tipo, eu tenho um problema, digamos, de relacionamento. Eu vou fazer constelação sistêmica. Não necessariamente vai aparecer sobre esse relacionamento. Vai aparecer sobre o que tu tiver pronta para olhar. Ou o que tu tá precisando olhar. Tá, isso é místico? Isso é científico? Isso é uma mistura? O que é isso? Não é místico, é uma mistura. Não é sobre espiritualidade, mas todos, Isso, que nem isso eu que falo, eu estou querendo saber. todos somos espirituais. Lógico. Energia, né? Sim. Antes de tudo, era só energia. Então, somos energia. E Bert Hellinger, que foi quem trouxe as constelações, ele fez uma mistura de psicologia. Ele disse que sentiu, né? Ele não criou as constelações. Intuição, sensibilidade, como queira chamar. Percepção. Isso é novo, é antigo, mas agora tá em alta, né? Sim, agora tá bem em alta. Porque quem trouxe pro Brasil foi recentemente, né? Recentemente trouxeram pro Brasil, então tá bem em alta aqui agora. Mas quando ele criou, faz tempo já. Não vou saber agora de cabeça o ano, mas é antigo, não é de agora. Sim. E tu trabalha, então, com a venda dos acessórios e com a constelação sistêmica. Me divido na semana com as crianças, com as terapias deles. À noite eu faço as constelações. Final de semana eu faço as feiras. Que também é uma válvula de escape para mim, né? Para eu sair um pouco dessa criança, porque o meu filho mais velho é autista, então ele demanda muita energia. De eu sair um pouco desse looping e ir para fora. Sim, tu faz o que tu ama. Sim. Coisa boa. E aí, nesses cursos que eu fui fazendo, eu descobri a constelação e já deu um boom, assim, na minha vida, né? Eu que coisa boa. Abri o meu olhar para várias coisas. Eu era uma pessoa muito raivosa, muito brigona, muito em luta comigo mesma, porque eu não me conhecia. E pra gente conhecer os outros, pra gente transformar os outros, a gente tem que se transformar primeiro. E até a questão das vendas, não que eu vou vender uma história que não é minha, mas eu vou melhorar a minha história, porque pessoas compram histórias, elas não compram acessórios. Então, para eu melhorar a minha história, para eu vender melhor, eu fui me transformando. Tanto que eu faço comparações lá das primeiras feiras, e faço um antes e depois no meu Insta, né? A mudança é nítida. Tanto na minha aparência, quanto no meu jeito, quanto na minha forma de captar as pessoas. Sim, tu vai adquirindo know-how, tu vai fazendo aquilo ali de olho fechado daqui a pouco, né? Sim. Não precisa nem pensar, é automático, né? Sim. Muito embora teu trabalho, ainda no momento em que tu vende o acessório, que é um produto ali palpável, eu vejo que tu é muito intuitiva nisso também, né? Sim. Tanto que a pessoa chega e ela já acha que eu sou uma bruxona, né? Mas... E tu não é? Sou. Sou, mas na constelação não posso dizer isso, né? Que eu sou uma bruxona. Mas é a percepção, sabe? Percepção. Aquela vozinha no nosso ouvido, que às vezes a gente esconde. Eu escondi por muito tempo. E quando eu tomei isso pra mim, eu me descobri. Eu descobri a minha essência, a minha verdade nisso. De ouvir a nossa intuição e transbordar. Falar pra pessoa o que você tá sentindo. Sim, é isso, então. Ouvir a intuição e transbordar. É isso que eu comecei a fazer. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu, tipo assim, eu tava dirigindo, tava no trânsito e eu lembrava de alguma amiga. Daí eu, fulano, lembrei dela e tal. Daqui a 2 minutos ela me ligava. Ou me mandava uma mensagem, ou eu encontrava ela em algum lugar. Então eu passei, na verdade, usando o termo que tu falou, eu passei a transbordar isso. Passei a dar mais importância e não deixar passar. O que eu faço? Se eu estiver no trânsito ou em qualquer lugar e eu lembrar de ti, eu te mando uma mensagem. Oi, Bru, tudo bem? Tô aqui, lembrei de ti, como é que tu tá? Um beijo. Aí normalmente vem o quê? Eu também, tava pensando em ti agora. Sim. O que é isso? Esses dias eu sonhei com uma amiga, a Cris, lá do grupo também. E eu acordei e falei pra ela, sonhei contigo. Se tu quiser falar alguma coisa, escreve uma carta. Falei pra ela. E ela disse, meu Deus, eu acordei querendo escrever.
Jesus, é isso. É isso. Isso é feminino demais, né? Sim. E a intuição, ela não é pesada. Ela não é uma coisa que vai te pesar. Ela é uma coisa que vem assim, ó. É leve. É um... Não querendo cortar o assunto, como é que tu entrou no grupo? Tu já estavas em outros grupos? Conta pra gente, como é que tu chegou no Be Woman? Eu entrei pela Lu, pela minha professora de constelação. Que esteve aqui comigo. esteve Maravilhosa. Sim, maravilhosa. Maravilhosa. E eu não conhecia as constelações com ela. Eu já tinha constelado com outras pessoas antes. Mas quando eu conheci ela, eu disse, é com ela que eu vou aprender. Porque ela é uma inspiração, né? Ela é. E a forma que ela transborda, capta. A forma que ela ensina, capta. Então, eu disse, vou me agarrar e vou aprender. É essa mulher. Porque eu já fazia terapias convencionais desde lá da minha adolescência, porque eu tive a questão do pânico. E também junto com as holísticas. Fazia reiki, e fazendo os cursos, né? Era uma terapia, até cone de ouvido, não sei se tu sabe. Sei, mas o cone é pra quê? É pra te limpar as energias estagnadas no teu canal auditivo. Que também é uma coisa sistêmica. Coisas que tu ouviu, assim, que foram absurdos e te sistêmica. marcaram. Uhum. Não sabia. Tudo que tu ouve lá na tua infância, até os 4 anos, se tu não digere, vira doença no teu corpo físico. E a gente ouve muita coisa. E esse cone ajuda. Ajuda a limpar. A fluir, né? O ouvido. Tu pratica isso também? Aplica? Aplico. Uhum. E eu já conheci as constelações quando eu conheci a Lu. Só que quando eu comecei a fazer o curso, eu fiz pra mim. Porque eu ainda tinha uma questão lá com meu pai e com a minha mãe. Eu não achava minha mãe uma rainha, nem tampouco meu pai. E eu fiz o curso pra mim. Pra eu trabalhar essa questão a fundo. Porque lá nas constelações que eu já tinha feito, eu já tinha trabalhado isso, mas ainda tinha uma coisinha. Tanto que eu via, assim, na minha questão dos acessórios, que não andava. E quando alguma coisa não anda, a gente precisa olhar para os nossos pais. Constelação, só uma dúvida sem querer te cortar o raciocínio. Constelação se faz uma vez só ou não, eu vou tem que fazer outras vezes? Eu vou entrar nisso depois, porque depois a gente vai fazer um exercício. E a Lu falou para mim assim, Bruna, tu tem o sentir. Então, se tu fizer o curso e não transbordar isso, e não colocar isso para fora, tu vai estar sendo egoísta. Tu vai estar ficando com conhecimento e não vai transbordar. E não, aí sem contar que não faz bem, né? É. E aí eu entendi que todas as questões que eu tinha somatizada no meu corpo também era parte disso. Porque eu não transbordava esse sentir. Eu não transbordava minha intuição. Eu não colocava para fora. O que eu sentia para ti, eu guardava para mim. E aí eu ia acumulando, ia acumulando. Tanto que depois, de uma das vezes que eu constelei, eu emagreci mais de 10 quilos. Eu virei uma chave, que tudo que eu colocava na boca era em falta da minha mãe. Era a falta da minha mãe. E eu comecei a constelar. A primeira constelação que eu fiz foi com uma mestra, quem me deu o curso de aromaterapia, lá no início. E eu me lembro até hoje. Eu me tremia que nem uma vara verde. E aí, ela queria constelar a relação com os filhos. E às vezes a gente deposita nos filhos a nossa vida. E isso é pesado para eles. A nossa vida não é os nossos filhos. Eles não devem guiar a nossa vida. Quem deve guiar a nossa vida é nós. Isso é pesado para eles. Lógico. E depois disso, constelei algumas colegas terapeutas também. Porque, entrando agora no que tu me perguntou antes, a gente não constela uma vez e deu, vai acontecer mágica, vai acontecer milagre. A gente sempre tem uma coisinha para constelar. Agora, constelei com uma colega, a gente fez uma troca, ela me constelou e eu constelei ela. E foi lindo, assim, porque a gente sempre vai ter uma pecinha para colocar no lugar. Eu digo que a constelação, ou ela vai te abrir para essa parte de tu perceber as coisas que veio antes, né? Que tu tá aqui porque tudo veio antes. Ou ela vai dar um ajustezinho ali, em alguma pecinha que falta para colocar no lugar. E eu constelei com a Bru e eu notei que ela, assim,
ela abre muito para que a gente possa exercer o livre-arbítrio, Sim. né? Então, tu foi bem objetiva comigo. Olha, Mel, é isso, isso, isso. Mas aí tu pensa se tu quer fazer assim ou se tu quer fazer diferente. Sim. A escolha é tua. Sim. Então, nós temos livre-arbítrio, Sim. né? É como eu digo, até conversando com a Lu aqui no episódio dela, eu falei, Lu, e daí, como é que tu faz quando tu dá todas as diretrizes e a pessoa não segue? Ela disse, eu mando embora. Uhum. É perder dinheiro, é Sim. perder tempo, Uhum. né? Então, assim, ó, as pessoas têm que fazer as escolhas, Sim. né? E esse é o rumo da vida. A partir do momento que tu faz as escolhas, sejam elas certas ou erradas, as consequências virão. Mesmo que a gente seja intuitiva, mesmo que a gente seja sensitiva, as memórias são tuas. E quando a gente tem a intuição, a gente sabe, a gente enxerga e mesmo assim segue, Uhum. é só escolher, Uhum. né? Na verdade... Porque o plantio é livre, Sim. mas a colheita é obrigatória. Uhum. Então a gente vai colher. Uhum. Eu vou até falar Resultado das escolhas. sobre planta depois. E eu transformei a minha dor, né, que eu tinha, em dom. Eu gosto de usar essa palavra. Oi, essa repete, frase por também. favor. Eu transformei a minha dor em dom. Tudo que eu tinha que trabalhar em mim, eu trabalhei, trabalho ainda, mas eu consigo auxiliar as outras pessoas também. Com a experiência que eu tive com as minhas constelações, porque eu vivenciei muito as constelações. Muito, muito. Eu participei de várias vivências. Além do primeiro curso, a Lu deu o segundo, né, para nós, de presente depois, porque eu não me sentia preparada para constelar. Então, eu fiz praticamente, assim, o dobro da formação, que é uma constelação normal, entre aspas, né. Então, o meu conhecimento, a teoria da constelação, eu sei de cor, mas a parte perceptiva é um plus. Eu vou te ajudar na minha parte perceptiva também. Só que as memórias são tuas. Eu não tenho como adivinhar o que aconteceu lá na tua infância. Isso tu vai dizer pra mim. E eu vou dizer, Mel, então a gente vai trabalhar assim, assim, assado. E a constelação, eu digo que é um impulsionar. Não é, eu não vou ali tratar aquilo ali. Eu vou te dizer pra ti, ó, tu pode usar cristais, tu pode usar óleos, tu pode usar o reiki, tu pode continuar na terapia convencional. A constelação é um impulsionar. E tem exercícios que se faz, né? Pós-constelação. Eu te passei, né? Vários. Sim, senhora. Eu fiz todinhos. Ai, que bom. Né? Sou uma boa aluna. E tem uma questão, assim, com nós empreendedoras, né, Mel? Às vezes a gente fica se comparando umas com as outras, né? Isso também pode ser sistêmico. A gente pode ter sofrido uma comparação com irmãos, com primos, lá na nossa infância. E se a gente se compara muito com outras mulheres e não consegue enxergar o sucesso da outra mulher, a gente pode ter sofrido isso lá na nossa infância. Porque tudo a gente aprendeu lá. Tudo a gente aprendeu com os nossos pais. Tudo são memórias armazenadas no nosso inconsciente. E a questão, não sei se fica dentro do teu tema de trabalho, enfim, da tua área de trabalho, digamos assim, mas a questão da inveja, assim, que existe, né? Estamos nós aqui gravando o BWcast. Nossa, elas estão lá gravando aquele negócio, eu tô aqui. Tão ricas. Como é que a gente lida com isso? É uma coisa assim, ó, que existe, né? Existe. Mel. Mas a inveja, vou ser bem sincera agora. Aquela frase que se usa? Não sei que frase. Eu não sabia nem da tua frase do CEO, mas tudo bem. A inveja só vai atingir o invejoso. Se eu não tenho inveja, e é difícil isso, não é fácil. Não é fácil. Se eu não tenho inveja, a inveja não vai bater. Porque a gente atrai o que a gente emana. Muito bom. Então é mais fácil eu me trabalhar do que eu trabalhar o outro. Sim, porque deve ser frustrante, né? Tu ser uma pessoa invejosa. Porque tu vai querer ser aquela pessoa o tempo inteiro e tu nunca vai ser. Porque nós somos únicos, né? Esses dias eu vi uma frase no Instagram e transformei assim. Tu dá o poder para outra pessoa dizendo que algo não aconteceu na tua vida por causa de uma inveja. Tu dá o poder da tua vida. Nem pensar. Entendeu?
Então, por isso que eu uso a comparação, não a inveja. Porque a gente se compara, porque a gente sofreu em algum momento lá da nossa vida uma comparação. Ah, e a tua irmã é melhor que tu. Ah, e o teu primo faz isso, tu não faz. Alguma coisa a gente ouviu lá. E trabalhando isso... Mas como tu falou, né? Tu transformou a tua dor em dom, né? E eu acho que a vida é sobre isso. Sim. Né? A gente vai ter sempre desafios. Não gosto de dizer problemas, eu gosto de dizer desafios. Eu também. A gente vai ter aí desafios, né? Sempre, a vida inteira. Sim. E a gente vai escolher. A gente assume e bola pra frente, serve, né, de alavanca. Ou a gente fica chorando lá no colo da mãe e do pai. Pronto. É isso. Né? Sim. Então, eu sei que não é fácil. Fácil falar, né? Não é. Mas as pessoas têm as suas limitações, né? Ninguém calça o sapato um do outro, né? Exato. Mas daí a gente tem o quê? A gente tem que buscar recursos, né? Sim, conhecimento. Conhecimento, recursos, terapias, tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Reiki é maravilhoso, né? Barras de Axis eu também faço. Barras de Axis trabalha todo o nosso mental, emocional. 32 pontos da nossa cabeça. Para crenças, também casa muito com a constelação. Para crenças limitantes, enraizadas. Porque nós somos feitos de crenças. As nossas crenças estão muito mais enraizadas em nós do que a gente imagina. E deixa eu pensar aqui. Eu trouxe uma frase de Bert Hellinger que linka muito essa questão de transformar, né? Ele disse que o que está resolvido é a morte. A vida está sempre em transformação. Então, quem não escolhe mudar, vive a morte, não a vida. Quem não escolhe se desafiar, porque ir para frente não é fácil. Fazer diferente não é fácil. É mais fácil ficar na zona de conforto, né? É mais fácil ficar na morte. Isso é forte, mas é verdadeiro. É verdadeiro. E a vida é movimento, é energia, é mudança, é transformação o tempo inteiro, né? Imagina. Até comentei um post hoje de uma amiga também terapeuta sobre a raiva. A gente acha que a gente não sente raiva. Ai, Deus me livre. Eu acho que eu não sinto. Deus me livre, não sinto raiva. Eu não sinto raiva, não sinto inveja, não sinto só alegria a minha vida. E a raiva pertence. Se a gente exclui a raiva, a gente usa ela de outro jeito. Essa parte nossa aqui, ó, da mandíbula, diz muito sobre a nossa raiva. Porque a gente faz assim. E fica com a raiva toda aqui. Então, quem tem um rosto mais quadrado é uma pessoa que sente raiva. E a melhor maneira de trabalhar a raiva é reconhecendo ela. Sim, eu te reconheço, raiva, mas eu posso te transformar em movimento. Eu posso te transformar em dor. Em dor, não. Eu posso te transformar em ação, em movimento, em agir, né? Porque eu tenho uma dor e posso transformar. Não, aqui não, show. Sobre isso. Sim. Vou te convidar para fazer um exercício. O que tu acha? Vamos, adoro. Não sei se eu usei os dias quando a gente fez. Ai, eu acredito que sim. Faz tanto tempo, não lembro mais. Minha memória tá péssima. Tá, vou colocar 6 cores que eu escolhi aleatoriamente e cada uma vai representar alguma coisa. Tá. Aí tu vai posicionar elas para mim ali no branco. O que tu gostaria de constelar, assim, sobre feminino, masculino, empreender, tudo que a gente tá falando? Acho que sobre o feminino, né? Sobre o feminino. Essa dinâmica é a dinâmica base da constelação. Da constelação que eu faço. Cada uma faz de um jeito, né? Tá, deixa eu te perguntar, tem diferença constelação sistêmica e constelação familiar que falam? Não, não tem diferença. É a mesma coisa. É a mesma Porque coisa. a constelação ela é relacionada aos teus antepassados, ancestrais, né? isso. Ancestrais. Uma sessão, chama assim, sessão de constelação, ela tem uma duração de quanto tempo? Em torno de 1 hora e meia, dependendo do que tu vai trazer. Porque o tema a ser constelado tem que ser uma escolha tua. É um tema só. É um tema.
É bastante tempo, né? 1 hora e meia. Sim, Falando de um tema só. é bastante. Pode posicionar pra mim, meu. Posiciona aqui. Respira fundo, bem leve. Não sei se é leve. Posiciono aleatoriamente, assim como eu achar. Aham. Isso aqui, logicamente, deve ter muito significado. Pronto. Tu falou em... Tá vendo que ele tem 2 olhinhos, né? Todos têm 2 olhinhos. Sim. São os olhinhos. Tá, sim. A direção onde olha, Tá. o lado que tu Não coloca, pode mexer agora. também tem um significado. Tá, o vermelho ficou com os olhinhos pra mim. Aham. Pra Que lá isso quer dizer? é passado, pra cá é futuro. Ah, tá. O azul é o feminino. O verde é o dinheiro. O marrom, que está no centro de tudo, é o masculino. E o amarelo é a criatividade, o lado feminino. E o laranja é a Mel. A Mel olha lá para cima, olha lá para o passado. E o vermelho eu coloquei como oculto, como algo que eu também não sei. Que pode nos mostrar depois. Mas aqui eu só vou fazer um exercício. Não vou entrar. Ah, não, pode ir, vai mais, vai mais. Tô querendo. E mesmo que tu seja muito masculina, tem uma força muito masculina, Porque tá no centro. porque tá no centro, o teu feminino serve o teu masculino. Porque o teu feminino olha pro teu dinheiro. A questão de criar, tu criou aqui o podcast, tu cria várias coisas lá no grupo pra nós, né? Quem cria é o teu feminino. Então, o teu feminino tá a serviço do teu masculino. Então, quando tu diz que tu é uma mulher, vou te trazer uma outra percepção, não é uma verdade, né? Porque nada é uma verdade absoluta. É, eu já sei que é, pode falar. Então, quando tu diz que tu é muito masculina, na verdade, tu também é muito feminina. Porque lá no fundo, todas nós somos femininas. Sim. Todas nós somos. E o feminino olha diretamente aqui pro dinheiro. E é porque tu tem o teu feminino que tu faz dinheiro. Aquela questão da sensibilidade feminina, do jeitinho. E de criar. Porque a Sim, criatividade... da criatividade, A exatamente. criatividade é... Como é que tá a criatividade Aqui aí? tá a criatividade. E tu tá lá. Olhando pra alguma coisa que agora a gente não vai entrar. O que eu tô fazendo aí? O vermelho, o que é que tu falou mesmo? Coloquei como algo oculto. Algo oculto lá no passado. Tá. Que precisa ser olhado. Ah, meu Deus do céu. Dá pra gente continuar, hein? Mas é legal essa percepção, né? Sim. Da gente colocar aleatoriamente as cores e ter um significado. Ter Tá, uma... daí isso Só um exercício. é só um exercício, mas não são os bonequinhos. Os bonecos. São? São? Eu tô usando agora sim. O que mais que nós temos aí pra falar sobre essa constelação? Essa coisinha lá do passado que a gente falou ali no teu exercício, não precisa ser necessariamente agora na tua fase adulta, né? Pode ser lá na tua infância, pode ser lá na tua adolescência, pode ser até lá na barriga da tua mãe. Porque, que a gente falou lá antes, né? É bem importante a gente sempre estar constelando. Mesmo que a relação com meu marido, por exemplo, esteja boa, a gente pode constelar mesmo assim para melhorar. Ainda mais. Não precisa ser uma coisa ruim para constelar. Não é só aquele momento, oi Deus, sou eu de novo. Aham, Né? tipo isso. E eu vou fazer uma analogia com uma planta, tá, Mel? Se a gente, por exemplo, planta uma plantinha lá na nossa casa e a plantinha não vinga, tu planta 50 vezes e a plantinha não vinga. Não vinga. O que tu precisa trabalhar? É a planta ou é o terreno? Terreno, terra, né? A terra. E a questão com os nossos pais, ela é muito forte. Com os nossos avós, mais ainda. Porque os nossos pais vieram deles. Então, tem uma música também que fala que a gente é muito mais parecido com os nossos avós do que com os nossos pais.
a gente tem muito mais crenças enraizadas em nós, dos nossos avós, do que com os nossos pais. Trabalhar essa questão com os pais é como fazer uma separação deles. Porque não adianta eu morar em outra cidade. Tipo, romper o cordão umbilical. Não adianta morar em outra cidade, lá na China. Tem gente que mora, vou sair da aba da minha mãe. Vou sair da aba da minha mãe e vou ir lá pra China. Não adianta. Não adianta. Se tu pegar o telefone e ligar, é a mesma coisa. E o pensamento, né? Sim, e o pensamento. Exatamente. Então, e também não é culpa, né? A gente tem mania de culpar as pessoas, os pais, por tudo. A culpa, eu digo que ela anda muito com mérito. Assim como a gente culpa as pessoas por coisas que aconteceu com nós, a gente dá um mérito para outra pessoa. Como tu me desafiou a falar naquele encontro lá do Dia da Mulher, depois daquilo, eu fiz os meus encontros presenciais. Se eu te der o mérito por tu ter me desafiado, eu não vou estar... Não, o mérito é todo teu, que foi lá e aceitou o desafio e falou. Exatamente. Às vezes a gente dá um mérito para uma terapeuta. É só um empurrãozinho, né? A gente dá um mérito para um mentor, nada contra, né? Tudo faz parte. Mas Sim, a gente... tipo, cada um tem a sua parcela de contribuição. Claro, a gente tem várias pessoas que nos impulsionam, né, na nossa vida. Então, mas dar o mérito para nós também é importante. É sobre merecer. Eu mereço isso. Eu mereço. Sabe? A gente também tem que trabalhar muito essa questão do merecimento. A gente acha que às vezes a gente não merece as coisas. E a gente merece. Eu acho que é isso. Não é isso. Isso aí tem muito mais coisa para falar. Muito mais. Agora sim, agora eu fiquei encucada. Mas concordo contigo. A gente tem que separar as coisas, né? Sim. O que é a responsabilidade tua? Uhum. É tua responsabilidade, ok, mas não tua culpa. Uhum. Porque de repente era aquilo que tu tinha naquele momento. Uhum. Né? A possibilidade que tu tinha. Agora essa sobre o mérito também. É verdade. Não que a gente não seja grata. Óbvio, né? óbvio. Gratidão. Óbvio. Gratidão. Óbvio, mas check. O check é pra mim. É pra ti. Não pra pessoa que disse pra te fazer. É como eu pensei assim, tá? Fazendo uma analogia. Eu monto uma loja de acessórios e te dou. Tá aqui, bro. É tua. Trabalha e faz dinheiro. Uhum. Eu monto uma loja de acessórios e dou pro Marcão. Marcão, vai lá. Trabalha e faz tua grana. Uhum. Se um dos dois conseguir multiplicar, abrir uma franquia, crescer, o mérito é de quem? Uhum. Né? Tu fez uma analogia... O outro não. São situações assim, ó, que eu acho que fica bem claro, né? Tu fez uma analogia com a vida. Os nossos pais nos deram a vida. E o que a gente vai fazer dela é responsabilidade nossa, não deles. É a escolha nossa. Eu ficar lá no mesmo ciclo vicioso dos meus pais ou eu fazer diferente? Não vai ser fácil. Fácil E todo adolescente diz, né? Tu me botou no mundo agora, que eu não pedi pra nascer, não sei o quê. Isso aí é... Sim. Quem nunca, né? Uhum. Quem não tem a maturidade, né? É, exatamente. E a maturidade, às vezes, não é assim, ser adulto. Tem muito adulto que é criança. Tem muito adulto, criança, cuidando de criança. Então, enquanto a gente não se trabalhar, os nossos filhos vão repetir as mesmas histórias. E vou entrar um pouquinho, agora no final, sobre a minha comunicação. Que eu falei lá quando eu fui para as feiras, né? Que eu aprendi a me comunicar lá nas feiras. Como é importante a comunicação, né? Sim. Eu tinha uma fobia. Isso eu descobri ao longo da jornada. De falar com mais pessoas. Mais de 3 pessoas. Se eu entrasse nisso, eu ia lá tomar um remédio, porque tem remédio para fobia. Como é que se diz? Não é ansiolítico, não vem o nome agora.
ou eu vou fazer diferente, ou eu vou encarar isso como um desafio, porque o meu filho já veio sem a fala. Então, se eu me calar, o que vai ser dos meus filhos? Então, se eu não fizer diferente, se eu não transformar a minha dor em dom, eu não vou inspirar eles. E por isso que eu digo que eu tô nessa jornada por eles. Porque a gente é o espelho deles. Então, se conhecer é muito mais fácil do que tratar lá os filhos. Que às vezes a gente acha que o problema é os filhos, né? E às vezes na verdade é nosso. E é muito gratificante ver quando os filhos te admiram, quando tu realmente tu deixa alguma contribuição, algum legado, né? Quando eles te têm como referência, como eles repetem as coisas que tu fez, mas pro bem, porque normalmente eles são melhores do que nós. Sim. Né? Isso é muito importante. Eles nos ensinam também, né? Muito. E mais uma vez nessa questão da fala, Mel, várias de nós somos mulheres caladas. Várias de nós não falamos por medo, por insegurança, por não saber transbordar, que a gente falou lá no início, né? E isso é sistêmico também, né? E pode ter acontecido, para não falar a palavra, eu vou fazer assim. Pode ter acontecido muitos na família, na minha aconteceu, e a gente repetir isso. Então, em honra a essas mulheres, a gente faz diferente, a gente bota a nossa voz no mundo. E eu sou muito grata por estar aqui, por essa oportunidade, por dar voz às minhas ancestrais, porque elas foram uma ancestral, uma âncora da minha família foi. Então, dar voz a elas é libertador. É literalmente transformar a dor em dom. Que coisa boa que a gente tem recursos, né? Sim. E coisa conhecimento. Boa que a gente tem como transformar isso. Transmutar. Sim. Imagina o peso disso. Imagina se eu escolhesse ficar lá nisso. Seguir nesse caminho. Não? Não é por acaso que tu tá fazendo isso da tua vida, né? Sim. Nada é por acaso. Nada. E eu acho que eu vou terminar falando uma frase que eu criei. É isso que eu te pedi. Deixa uma mensagem aí. Olha para essa câmera aqui, ó. Deixa essa mensagem. Lá quando a gente fez a constelação, eu e tu não deve lembrar nada que eu te falei. Nada que eu te disse. Eu lembro que no final tu mandou eu decidir o que eu queria da minha vida. Tá, e eu te fiz sentir algo, né? Sim. Senti uma vontade de fazer ou não. E eu gostaria de não ser reconhecida pela Bru, não ser reconhecida pela consteladora, não ser reconhecida pela design de joias, e sim pelo que eu faço as pessoas sentir. Porque é sobre o sentir. Tocar. Modificar. Transformar. E eu falo muito a frase diferente de quem. Diferente de quem eu vou ser se eu sentir. Diferente de quem eu vou ser se eu resolver me transformar. Diferente de quem da minha família eu vou ser se eu olhar para o que me incomoda e como uma adulta resolver. Resolver, eu acho que é a palavra certa. A gente tem que resolver. Sim, tem que resolver. Se não tu botar para baixo do tapete, não adianta. Vai somatizar. Vai, exatamente. Quando tu vê, tu tá sobrecarregado. É isso. Foi maravilhoso, maravilhoso. Muito conteúdo importante, uma energia maravilhosa. Assunto sério, muito sério, que a gente precisa falar mais, né? Que a gente precisa procurar aí essas terapeutas. Sim. Fazer constelação, fazer o reiki, tiver ao alcance, né? O teu arroba a gente já deixou, Bru né? da Terra. A Bru da Terra. E quem quiser informações a respeito de constelação sistêmica, entre em contato contigo lá pelo direct. E no meu atendimento, eu faço um mix, né? De tudo que eu sei, do meu saber, do meu sentir. Eu te auxilio na questão das pedras, na questão dos olhos, e eu já te dou um norte. Não é só uma constelação, não é só um exercício. Certo, eu não consegui pegar minhas pedras contigo ainda. Tenho que pegar. Tem.
Eu nem lembro qual era a pedra que tu ia me dar. Quartzo rosa e ouro de tigre. Ó, ela sabe tudo. Então tá, Bru. Muito obrigada. Obrigada, Mel. Tá? Gratidão. Sucesso sempre, gratidão também. Gratidão. Obrigada por estar conosco, obrigada por estar aqui. E vamos juntos sempre. Sempre. Tchauzão lá pro Marcão. Nem tá aparecendo lá.